O plenário do Supremo Tribunal Federal decide sobre prazo para apresentar as manifestações finais em processos que envolvem colaboração premiada. A repórter Daiane Garcês acompanhou a sessão e tem outros detalhes. Oi, Daiane. Boa noite. Boa noite a você, William, e a todos que acompanham nossa programação nesta quarta-feira. Exatamente, o assunto do dia foi um único assunto julgado. Foi exatamente essa questão, delatores e delatados. Em que momento eles devem apresentar as alegações finais, ou seja, que é aquela fase final antes da sentença, é o último momento dos réus apresentarem suas defesas. A discussão era essa, quem deve apresentar primeiro, delatores ou delatados? E o julgamento desta questão, a análise dessa questão foi durante o julgamento de um habeas corpus, de um ex-gerente da Petrobras, investigado durante a Operação Lava Jato e condenado, que questionou que ficou prejudicado com essa questão da ordem da apresentação das defesas. O julgamento começou e você vai ver detalhes agora do início desse julgamento do habeas corpus. No início da sessão, uma homenagem ao Procurador-Geral da República interino, Alcides Martins. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, seja muito bem-vindo a esta bancada do Supremo Tribunal Federal, que no passado, inclusive, teve na figura do Procurador-Geral da República um dos seus integrantes, e Vossa Excelência muito honra esse período que está à frente do Ministério Público da União, em particular do Ministério Público Federal e da Procuradoria-Geral da República. A honra que tenho em estar aqui neste momento de passagem, nesta data, o que aumenta também, a par das palavras de gratidão, a minha emoção. Em seguida, os ministros começaram a julgar sobre a ordem de apresentação das defesas de corréus, delatores e delatados. Quem deve fazer isso primeiro? O ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, foi delatado por Edson Kremenauer. A defesa sustentou que ele foi prejudicado no processo e entrou com o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Porque o réu colaborador não é defesa, é acusação. Ele está ali por obrigação legal de incriminar aqueles que estão naquele processo, como é o caso do paciente. E como poderia a defesa enfrentar o que foi dito pelo colaborador em suas alegações finais se o juiz dá o mesmo prazo para ambos? Concessão de prazo comum e não sucessivo, para que a defesa de réus, delatados e delatores apresentem razões finais, expressa o cumprimento pleno do que dispõe o artigo 403 da Lei Instrumental. Daí que não há nulidade na prática desse ato de tal forma, a nosso ver. Durante o voto, o relator ressaltou que não há leis hoje no Brasil que tratem dessa matéria, apesar da delação premiada ter legislação específica. A Lei 12.850, sabidamente familiarizada com o Instituto da Colaboração Premiada, igualmente não disciplinou a ordem de apresentação de alegações finais defensivas de modo diferenciado entre agentes colaboradores e não colaboradores. Ou seja, tanto a regra geral do Código de Processo Penal quanto a norma específica sobre colaboração premiada, que está na Lei 12.850, não agasalham com toda a vênia a pretensão ora veiculada. Foi um voto extenso, de aproximadamente 30 páginas, do ministro relator Edson Fachin, em que ele não só falou dessa questão da lacuna da lei para tratar dessa matéria, mas apresentou outros argumentos para chegar ao entendimento de negar o habeas corpus a Márcio de Almeida, que foi condenado durante a Operação Lava Jato. Vale ressaltar que, ao longo do julgamento, todos que se manifestaram, Procuradoria-Geral da República, relator e também o advogado, falaram da importância desse julgamento, que pode repercutir em outros casos semelhantes. Por conta da hora, o ministro Fux, que estava presidindo a sessão, decidiu suspender o julgamento. Portanto, esse caso continua na sessão desta quinta-feira, deve ser retomado e retomado, inclusive, com o voto do ministro Alexandre de Moraes. William, com você.
Obrigado pelas informações, Daiane. Ao meu lado, a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Karina, como a Daiane já antecipou, o julgamento desse habeas corpus deve voltar amanhã, o que se espera que aconteça. Além disso, você destacaria alguns outros processos para essa quinta-feira? Na pauta de quinta-feira nós temos 8 processos, mas todos eles versando sobre o mesmo assunto. São 8 embargos de declaração, um recurso apresentado contra uma decisão do Supremo que foi proferida em março de 2015. Num recurso extraordinário em que, por maioria, os ministros decidiram que no período de 8 de abril de 88 a 4 de setembro de 2001, por ausência de lei, não é possível que servidores de função comissionada recebam os chamados quintos em razão dessa função comissionada. Esses quintos, em razão da função comissionada, nada mais é do que o valor de 1/5, com o perdão da redundância, do valor recebido pelo exercício de 1 ano de trabalho e que pode ser recebido ao longo de, no máximo, 5 anos. Então, os servidores que tinham esse cargo e recebiam esses quintos nesse período deveriam deixar de receber. Na ocasião, os ministros modularam os efeitos da decisão para dizer que aqueles funcionários de cargos comissionados que já tinham recebido aqueles valores de boa fé não deveriam devolver aos cofres públicos e nem ser acionados para tanto, porque receberam de boa fé. Contra essa decisão do Supremo, no recurso extraordinário, vieram os primeiros recursos, embargos de declaração, questionando a decisão, e o Supremo, mais uma vez, determinou o imediato cessamento, a cessação do pagamento desses quintos para aqueles funcionários que estavam dentro daquele período que o Supremo disse que não havia lei permitindo o recebimento desses chamados quintos decorrentes da função comissionada. Contra essa decisão que rejeitou os embargos de declaração, vieram novos embargos de declaração e são esses que estão na pauta de amanhã. Segundo os embargos de declaração, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º. São vários recorrentes que argumentam a mesma coisa. Num primeiro momento, alegam que na decisão do Supremo Tribunal Federal haveria uma contradição. Como houve a determinação do do cessamento imediato do pagamento desses valores, o questionamento feito é: como deve ser feito, então, já que o Supremo decidiu que não há lei permitindo esse depósito, o recebimento desses valores, como fazer com aqueles funcionários que receberam o quinto, já tiveram incorporada a sua remuneração em razão de decisão judicial transitada em julgado? Esse é um primeiro questionamento, uma alegada contradição. E uma suposta omissão também é alegada, dizendo que o Supremo não teria se manifestado em relação a decisões administrativas proferidas há mais de 5 anos da data do julgamento. Então, são questões envolvendo suposta contradição ou omissão no julgamento desses primeiros embargos de declaração, nesse recurso extraordinário já julgado em março de 2015. Mas o grande destaque, sem dúvida alguma, William, deverá ser a retomada do julgamento desse habeas corpus. Você acompanha a sessão amanhã a partir das 14? Amanhã a partir das 14 no direto do plenário. Até amanhã aqui no Jornal, então. Aqui amanhã no Jornal.